Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez eu tenho que falar com você por meio de um vídeo. Eu gostaria de fazê-lo lá do púlpito da IBAN, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, eu tenho falado com vocês, você está ciente disso, por meio de um vídeo. E a IBAN agora está sendo, por enquanto, uma igreja virtual. Misticamente estamos todos ligados porque somos uma só igreja, independente de estarmos em um prédio com o endereço 313/314 Norte, Asa Norte. Independente disto, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e eu sou o seu pastor e estou falando com você agora por meio deste vídeo. E todos os domingos, no período das 19 horas, você recebe este vídeo e eu quero cumprimentá-lo agora com a boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, rogando a Deus que você seja muito prudente na sua ida e vinda ao trabalho, você que tem um trabalho essencial e que, portanto, tem que deixar a sua casa, o seu apartamento e ir até o trabalho. Os demais devem ser responsáveis e permanecerem no confinamento e nas saídas para alguma atividade de compra, alguma coisa que tenha que fazer fora da sua residência, ser muito prudente. Nós vamos orar a Deus agora e nós vamos expor a palavra e espero que ela seja uma bênção para a sua vida. Ó meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conduza aqui na exposição da palavra, o texto de Neemias, que esta palavra possa ser aplicada ao coração do teu servo, ao meu coração, aos nossos corações, e que o resultado dela seja uma bênção para cada pessoa que puder acessar este vídeo. O teu bom espírito, pastor da igreja, esteja visitando todas as famílias da igreja, das tuas igrejas. As pessoas do mundo inteiro dependem de um ato da tua providência, da tua misericórdia, da ação do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos estudando, como disse a princípio, é o texto de Neemias, um texto possivelmente escrito em 600, mais ou menos 600, depois de Cristo. E Neemias escreveu esse texto contando a sua experiência como governador da província da Judéia, governador dos judeus. Você tem acompanhado semanalmente aqui as exposições da palavra de Deus e você viu que Neemias servia ao rei Medo e Persa, que agora governava, tomou posse e governava todas as províncias que antes eram do reino da Babilônia. E o atual rei, quando Neemias agora está governando, ou quando Neemias o serve, é o rei Artaxerxes, nome difícil até. Então, Neemias estava na fortaleza de Suzã, e parece que o palácio de verão do rei Artaxerxes. E ele servia ao rei, ele era um oficial do rei, ele era uma pessoa importante para o rei, era uma pessoa de confiança do rei, era aquele homem que tomava o primeiro gole do vinho do rei, como você tem ouvido aqui semanalmente. Mas Neemias também era um judeu e ele quis saber qual era a real situação naquele momento histórico do povo judeu. E ele interroga, pois seu irmão Anani veio lá da província da Judéia, e ele interroga do seu irmão qual era a situação real dos judeus. Anani diz: olha, a situação lá é uma situação terrível, uma situação de miséria, uma situação de angústia, uma situação de tristeza, de destruição. Jerusalém está completamente destruída. Você viu que no primeiro capítulo, que ao receber esta notícia, o Neemias se assenta, chora, lamenta por alguns dias, jejuma, ora a Deus e faz confissão. Ele confessa os seus pecados, confessa os pecados do seu povo
E em seguida ele pede a Deus que lhe dê bom êxito diante do rei. O capítulo 2 começa dizendo que ele se apresenta diante do rei triste, que ele está abatido diante do rei Medo e Persa, e no momento até festivo, porque o rei estava com a rainha ao seu lado. A rainha nem sempre estava ao lado do rei no trono, só em momentos especiais. E agora ela estava ali e Neemias vai servir o vinho. Neemias devia servir o vinho ao rei Artaxerxes com um sorriso no rosto, com alegria, mostrando ao rei que ele estava feliz com a presença do rei e também porque ele era o responsável de tomar o primeiro gole. Nós sabemos que no mundo antigo também acontecia muitos golpes. As pessoas sempre visavam o poder e assim elas iam se degradando. Então havia de ter o rei certos critérios. Um deles era que uma pessoa de confiança fosse o provador do vinho, e era o caso de Neemias. O rei podia ficar bastante desconfiado, porque Neemias veio diante dele triste. Eu já falei isso com você, ele veio triste, ele veio abatido, e o rei disse: será que esse rapaz vai me servir alguma coisa envenenada? Será que ele está de má fé comigo? Será que ele está tramando contra a minha vida? E conhecendo que ele era um judeu. Mas Neemias se esforçou para se apresentar ao rei bem. Entretanto, o seu espírito, provavelmente, estava bastante abatido. Daí o Neemias aparecer muito tristonho diante do rei. E o rei poderia sentenciá-lo à morte, porque era um desrespeito você comparecer diante de uma autoridade com a face abatida, com o rosto abatido, mal-humorado, né? Ninguém gosta de um empregado mal-humorado em lugar nenhum. Assim também, o rei Artaxerxes, muito mais um rei, seria rigoroso com essa postura. Mas Neemias correu esse risco diante do rei, de mostrar o seu abatimento espiritual diante da situação em que vivia o seu povo. Porque Neemias não estava preocupado somente com o seu bem-estar. Neemias não estava preocupado somente com o bem-estar de sua família. Ele estava preocupado com o bem-estar de todo o seu povo. Tanto do povo, certamente, que estava no exílio, como do povo que estava ainda na província, na Palestina. E aí o rei indaga, eu comentei isso a semana passada, o rei indaga daquela situação e Neemias diz: olha, como eu não vou estar abatido se a cidade onde estão os restos mortais dos meus pais está destruída? E o rei diz: olha, então o que você me pede? Neemias então diz: eu orei a Deus. Suponho que uma oração relâmpago estava diante do rei. Eu orei a Deus. A oração é fundamental. Você está acompanhando o grupo de oração da IBAN, a oração é fundamental. Nós não podemos querer fazer as coisas sem primeiro orar a Deus. Deus permitiu que todos nós estivéssemos agora sem podermos estar num culto público, sem podermos estar tomando aquelas providências que sempre tomamos em favor da obra de Deus. Não, agora você está em casa, você está parado. E você que não está em casa está indo sobressaltado, talvez, para o seu trabalho e volta para casa. Você não tem mais outras atividades além do trabalho agora? Suponho que não. Você está cumprindo rigorosamente o afastamento social, o isolamento social, em benefício da sua família, em benefício de muitas vidas. E isso eu não preciso repetir aqui, que você está acompanhando pelos meios de comunicação do país e do mundo. Então agora é hora de orar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de parar para estar na presença de Deus. É tempo de refletir a vida que se está vivendo. E Neemias diz a princípio que ele orou ao Senhor Deus. E porque a mão de Deus estava sobre a vida de Neemias, ele diz: a boa mão de Deus estava sobre a minha vida, o rei permitiu que ele fosse escoltado por uma cavalaria
e por oficiais para reconstruir, para uma atividade de reconstrução de Jerusalém. Ele concedeu tudo que fosse possível, lhe deu recursos, verbas, para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Até aí parece que tudo vai muito bem, glória a Deus. Neemias é sensibilizado pela situação, Neemias ora a Deus, faz confissão, Neemias se dispõe e Deus o usa para conversar, para ser seu porta-voz diante do rei Medo e Persa, Artaxerxes. E Neemias então ora a Deus e pede ao rei, foi ousado ao dizer ao rei: eu quero que o Senhor me conceda autorização, me conceda recursos para a reconstrução de Jerusalém, uma coisa que nenhum rei do mundo antigo faria, nem os assírios fariam, nem os babilônicos fariam, nem os romanos posteriormente fariam, jamais, reconstruir jamais, porque o povo judeu era um povo extremamente nacionalista e as revoltas ali sempre aconteciam contra a dominação, o que poderia ter um efeito cascata sobre diversas províncias, como um mau exemplo. Olha, os judeus se rebelaram, então nos rebelemos também. E eles tentavam conter rebeliões. Então, seria muito melhor para qualquer rei que a vida na Palestina fosse uma vida precária. Mas Neemias disse que a mão de Deus estava sobre ele, e Deus sensibilizou aquele rei para que ele permitisse a Neemias que fosse reconstruir a cidade. Ele deu recursos, ele deu escolta e parecia tudo muito bem. Mas, meus irmãos, nesta vida, nós não vivemos sem opositores. Ninguém vive sem oposição. Na sua atividade profissional, lá no seu trabalho, você tem oposição. Na escola, às vezes uma criança tem oposição lá. Coleguinhas fazem oposição. Talvez na quadra, no bairro que você mora, você sofra algum tipo de oposição. Infelizmente, muitas vezes a gente percebe a oposição ao que se está tentando fazer, até mesmo na igreja. Agora, como diz Pedro, nós não devemos sofrer nenhuma oposição com justiça. Oposição maligna, mais especificamente. Pedro diz que ninguém deve sofrer porque está fazendo a coisa errada. Se está fazendo a coisa errada, então o sofrimento é justo. Mas se você está fazendo a coisa certa e sofre oposição no seu trabalho, na sua atividade profissional, então glorifique a Deus com a oposição que está sofrendo. Porque ninguém é unanimidade em coisa alguma. Não existe um mundo onde há unanimidade em todas as coisas. Então Neemias agora vai sofrer oposição. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 10 de seu livro, que disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ficaram, os vizinhos aos judeus, ficaram revoltados quando souberam que houve uma autorização para Neemias fazer um trabalho de reconstrução de Jerusalém. Neemias vai sofrer oposição. Pareceu muito ruim a Sanbalate e a Tobias, e logo depois aparece um outro, o Gesem, que Neemias fosse reconstruir aquela cidade. Então o mundo é um mundo de lutas, de aflições mesmo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Você terá oposição constante na sua vida. Eu costumo dizer que nós temos 3 grandes inimigos. O diabo, todos nós sabemos, o maligno, Diabos é uma palavra, diabolos, né? É uma palavra grega que significa aquele que separa.
aquele que divide, aquele que faz oposição, aquele que joga uns contra os outros, aquele que traz perturbação. Nós temos um grande inimigo que é o diabo. Temos um outro grande inimigo que é o mundo, o sistema cultural perverso, maligno, nos seus aspectos perversos e malignos. A cultura, o mundo que a gente vive. Cultura é tudo, né? A TV, a internet, as festividades, enfim, a forma como a gente enxerga o mundo, tudo isso é cultura. E isso nos faz grande oposição também. A cultura nos faz grande oposição, o mundo nos faz grande oposição. E também a nossa natureza humana, que é inimiga nossa, natureza humana decaída, a natureza humana que nos empurra para baixo. Então nós temos esses três grandes inimigos: o diabo, o mundo e a velha natureza, a natureza humana decaída, que nos empurra para baixo. Temos essa oposição constante em nossa vida. E agora, né, este inimigo invisível, o coronavírus, faz oposição à nossa vida. O novo coronavírus, o Covid-19, faz oposição à nossa vida. Assim como Neemias vai ter que ter estratégias dadas por Deus para vencer os seus inimigos, assim também eu e você precisamos. Eu sou pastor há 31 anos. E muitas são as oposições que eu preciso vencer para continuar o meu trabalho pastoral, atendendo as pessoas nas suas necessidades espirituais. Você, na sua vida, na sua atividade, no seu dia a dia, tem também oposições às quais você deve vencer. Você não vai esmorecer diante das dificuldades. Nós não vamos esmorecer diante do confinamento, porque a gente vai encontrar meios de fazer isso da melhor maneira possível. A boa mão de Deus está sobre nós, e o bom Espírito de Deus está em nós. Ele habita em nós. E Ele vai nos dar as condições necessárias para que nós enfrentemos a oposição. Neemias 2, verso 10, acabamos de ler, pareceu mal aos olhos de Sanbalate e de Tobias, e mais à frente veremos que Gesem é uma outra figura que aparece, uma trindade maligna que faz oposição à reconstrução da cidade. Eram os vizinhos, pessoas ali da Palestina que se opunham à reconstrução daquela cidade. Nós estamos num tempo de reconstrução, reconstrução dos nossos valores, reconstrução das nossas famílias, porque temos que parar. Temos que parar para estar juntos, conversar uns com os outros, conviver uns com os outros. Espero que ninguém esteja tão isolado em sua casa, que não se assente juntos por alguma razão, para assistir um bom filme, para comentar uma leitura, até um noticiário por vezes, para orar juntos. Estamos no momento de sermos versáteis quanto a encontrar saídas, porque a oposição está aí. Teremos dificuldades econômicas, teremos esta grande dificuldade de nos cuidarmos para não contrairmos o vírus do novo coronavírus, o Covid-19. E você vai ter que enfrentar tudo isso, mas vai esmorecendo. Neemias, quando sofreu oposição, e veremos ao longo das meditações, que ele não ficou paralisado, que ele não se acovardou diante das ameaças, que ele não ficou tremendo quando lhe chegou a notícia de que os seus inimigos, ou que se constituiu agora, ou os antigos inimigos dos judeus, viram com maus olhos a atitude. Eu, pelo menos como pastor, não me importa se a pessoa está me vendo com os maus olhos. Não me interessa isso. O que me interessa é se a boa mão de Deus está sobre a minha vida, e se eu estou na presença de Deus. Pode, como dizem, pode chover canivete, eu vou falar a verdade, aquilo que tem que ser falado. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo a coisa certa.
Agora, meus irmãos, ninguém pode ser obstinado na sua atitude de querer fazer a coisa errada. Esse não é o caso de Neemias. Era certo reconstruir Jerusalém. E ele vai com firmeza fazer isto, ainda que isto desagrada a Sanbalate, ainda que desagrade a Gesem, e posteriormente, como já disse, a Tobias, antes e depois da Gesem. Não interessa a quem desagrada, a que a autoridade vai se opor ao que é certo. Neemias tem que reconstruir. Se a oposição me é feita porque eu estou praticando a coisa errada, então é outro caso. Eu costumo dizer às pessoas que eu, como pastor e como administrador, não tomo decisões, não quero tomar decisões, jamais decisões dúbias. Aquelas decisões que fazem com que as orelhas queimem. Não. O meu desejo em oração a Deus e em meditação à sua palavra é tomar a decisão certa. E como ficamos sabendo que é certo o que nós estamos fazendo? Pelas circunstâncias. A cidade estava destruída, Jerusalém estava destruída, e Neemias sabia dessas circunstâncias e quis reconstruí-la. Correto? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dizia quanto a Jerusalém que ela seria a eterna capital dos judeus. Neemias conhecia esse texto, esta expressão, esta palavra de Deus, e ele estava ciente disso, as circunstâncias. A cidade está destruída, as suas portas queimadas a fogo, o seu povo está em miséria, e a palavra de Deus diz que a cidade precisa ter uma vida, é uma cidade, uma terra que manda leite e mel. Então Neemias tinha as circunstâncias e tinha também a palavra de Deus. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje no Brasil, o conselho pastoral é que você fique em sua casa, você que pode, e que você que tem que ir à sua atividade fundamental, para o bem daqueles que estão de quarentena, para o bem daqueles que estão recolhidos, confinados, que você seja também prudente, que você seja sábio. Esta deve ser a orientação, porque mundialmente é o que se está se fazendo, para conter o avanço, porque se nós não tivermos o avanço deste vírus terrível, ele vai então causar grande destruição à população, centenas de milhares de mortes vão acontecer no Brasil e no mundo. A Itália dá horror, é lamentável aquilo que está acontecendo lá. Então, meu irmão, minha irmã, saibamos que ao fazermos a coisa certa, muitos vão se opor à coisa certa que nós vamos fazer. Então, como dizia a você, Neemias vai sofrer oposição de Sanbalate e de Tobias ao fazer a coisa certa, reconstruir Jerusalém. Ele vai sofrer oposição. Eu e você sofremos muitas oposições no nosso dia a dia, no trabalho, na igreja, na quadra. Algumas oposições vêm de fora para dentro, trazendo perturbação à nossa psique, à nossa psicologia, ao nosso corpo. Outras oposições vêm de nós mesmos, o desânimo, a tristeza, o abatimento, a angústia, né? Uma série de outras coisas, né? A baixa autoestima. Então, inimigo de dentro para fora. E outras vêm do maligno que sopra coisas terríveis. Mas, estando a boa mão de Deus sobre a nossa vida, estando a nossa vida sob oração, estando todos nós orando, clamando a Deus. Enquanto eu falo com você aqui, eu sei que tem alguém em algum lugar orando por mim. Você mesmo pode estar orando por mim agora.
Eu sei, estou ciente disso, de que eu sou coberto de oração. Existem muitas oposições, mas sou coberto de oração. Você também, irmã, você também, meu irmão, é coberto de oração. Vamos ser imprudentes agora, nesse momento que o Brasil está vivendo? Não vamos ser imprudentes, não. Lembre-se das palavras de Jesus ao diabo, quando disse, ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos, os teus anjos te tomarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus respondeu dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. É hora de prudência. É hora de enfrentar esta oposição com prudência. É hora de ter confiança na vitória, de que Deus vai nos fazer atravessar esse momento e que vamos vencer. Muito ruim pareceu a Sanbalate e a Tobias que alguém procurasse o bem de Jerusalém. Neemias 2:10. Mas Neemias não disse, então, já que eles não querem, já que é o Beltrano que não quer, já que é o Ciclano que não quer, então eu não vou lá fazer a coisa certa. Eu não vou reconstruir a cidade. Não. Neemias continuou firme no propósito, porque ele orou a Deus. A boa mão de Deus estava sobre ele. Mas tudo isso acontece com oposição. Não ficamos em oposição, sem retaliações, sem perseguição, porque estamos fazendo a coisa certa. Aliás, geralmente quem faz a coisa certa é perseguido. Volto a dizer, não pode ser oposição com justiça, porque você está fazendo uma besteira, uma grande besteira. Você não olhou as circunstâncias, você não olhou a palavra de Deus, você está sendo imprudente. Então, você não pode se queixar de oposição quando está sendo imprudente. Você não pode agora orar e dizer, não, eu vou sair de qualquer maneira aí, vou andar de qualquer maneira, não vou me precaver, porque está escrito, pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Não, que história é essa, meu irmão? Que história é essa, minha irmã? O texto não se aplica dessa forma. É um momento de prudência. Deus está nos falando pela imprensa. Deus está nos falando pelo que está acontecendo em outros países, na Itália, na Espanha, que me parece que ontem morreu mais de 800 pessoas. Na Itália, que já tem mais de 10 mil mortos. Então esse inimigo deve ser respeitado. O coronavírus deve ser respeitado. Lembremos-nos de Judas, que quando disputava Judas, aquele livro que antecede ali o Apocalipse, Judas, não Iscariotes, Judas, autor do livro, um livro de uma página só, Judas diz assim, está escrito lá, que Moisés, quando disputava com o corpo do Moisés, quando disputava o corpo, deixa eu corrigir aqui, o anjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés com o diabo, havia uma luta pelo corpo de Moisés, não ousou fazer contra o diabo um juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. É assim que nós vamos agir contra o novo coronavírus, de repreendendo em nome de Jesus. Mas quem puder ficar em casa, fique em casa. Você tem uma atividade fundamental que não pode parar, é um caminhoneiro, é um policial, serve ao Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica. Então você tem que ir ao serviço, tá bom, mas seja prudente. Não vá agir com descaso neste momento. Saibamos, concluindo, que vivemos num mundo onde constantemente teremos oposições ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa fé. Nós vamos enfrentar tudo isto com vitória, sem tremer as pernas, sem recuar, sem deixar de fazer o que é certo. Doa quem doer. O que é certo é certo. Doa quem doer. O que é certo é certo.
faremos o que é certo. Repito para você o versículo 10 de Neemias 2. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Disto o quê? Ficaram sabendo de que Neemias vai reconstruir Jerusalém. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O que está desagradando as pessoas e o mundo? Daquilo que é certo que estamos fazendo. É isso que nós devemos refletir. Somos perseguidos porque fazemos certo? Ou somos perseguidos porque fazemos errado? Não pode quem faz mal feito dizer que está sendo perseguido. Não, talvez a repreensão que você está sofrendo é com justiça, porque você está fazendo muito errado. Mas se você está fazendo certo e alguém lhe persegue, então glorifique a Deus. Glorifiquem a Deus, glorifiquemos a Deus porque estamos fazendo a coisa certa e continuemos firmes no propósito daquilo que estamos fazendo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que tem agora acessado este vídeo. Que estas palavras possam, ó Deus, ficar gravadas no coração do Teu servo, da Tua serva, e que o Senhor nos ajude a sermos firmes diante das oposições desta vida, sejam elas quais forem. Eu oro em nome de Jesus. Amém.